Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina de Teoria da Saúde Bucal. Então, essa é uma disciplina muito importante aí, espero que todos vocês aproveitem bastante. Tudo que nós vamos falar dentro dessa disciplina vai estar aí no seu dia a dia de trabalho, né, no dia a dia da sua profissão, né? Então, espero que vocês realmente se dediquem aí aos estudos. Então, vamos lá. O tema da nossa aula é conceitos básicos de procedimentos restauradores, tá? Nós vamos falar sobre o tópico 1, que fala dos conceitos básicos dos procedimentos restauradores. Pessoal, deixa eu explicar para vocês. Então, o que geralmente as pessoas associam quando se fala restauração? Na verdade, vocês nem falam restauração. A maior parte da população, quando pensa se eu falar restauração, eles não vão entender. O que vocês entendem geralmente é a obturação, né, que chamam. Só que vocês vão entender que esse processo de obturação é em outro procedimento, que na verdade ali é um tratamento de canal, mas não vou me aprofundar muito nisso agora, tá? Então vamos falar aí um pouquinho sobre esses conceitos básicos dos procedimentos restauradores. Então, como que se iniciou, né, a utilização dos materiais restauradores aí no decorrer da história? Então, vocês sabem, né, que tudo na tecnologia, na ciência, na medicina, na biomedicina foi evoluindo e na odontologia não foi diferente. Então, nós temos aí achados históricos de tentativas, né, de manter ali, de preservar o elemento dentário, ou então de tentar recuperar aquele elemento dentário, justamente para manter a função, né, que é a mastigatória, que ajuda ali, auxilia na fala, em todo o processo ali do sistema estomatognático, né, na articulação temporomandibular, na ATM. Então, é muito importante. E aí, no decorrer da história, foi evoluindo, né, lógico, os materiais, a forma de se fazer as restaurações, né? Então, o entender também da preservação do dente a preservação, na verdade, foi aí muito importante, né, com auxílio desses materiais restauradores. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre todo esse processo. Há muitos anos, o homem ele tem preocupação ativa quanto aos requisitos aí do seu corpo. Então, isso vocês já sabem, né? Que sempre o ser humano ele tá ali preocupado com sua saúde, né? Com a questão também da aparência. Então, a gente tanto relaciona ali a questão da saúde, de função, e também a questão, né, da aparência, da estética em si. Assim, sem deixarmos de lado a própria história da odontologia como fator coadjuvante, os profissionais daquela época, eles utilizavam ali de forma grotesca, tá, os materiais restauradores de que dispunham para a realização dos seus trabalhos. Então, o que acontece? Há algum tempo atrás, os profissionais, né, da odontologia, eles não tinham ali materiais bons para serem usados, não tinha tecnologia, não tinha técnicas específicas para ter ali uma preservação do elemento dentário, né, para remoção de cárie, para restauração, ou até mesmo para questões protéticas. Então, o que se tinha era muito rústico, era grotesco de fato. Tinha muito pouco, e quando se tinha. E quem tinha acesso a esse pouco e também que não era bom, ainda era aquelas pessoas que ainda tinham ali um recurso. Então, a maior parte da população não tinha acesso a isso. Então, a gente vivia ali, as pessoas viviam de uma forma que não tinha essa opção de preservação, né? De tentar salvar, recuperar o elemento dentário. Como recurso ali de reabilitação da função mastigatória, como ensejo preliminar para aquela ocasião, houve aí uma fase da odontologia que nós podemos classificar como avulsão. Então, é justamente o que eu estava explicando para vocês. A gente tinha aí, não tinham recursos, os profissionais não eram tão qualificados, não tinham técnicas, né, não tinham as técnicas necessárias, não tinham conhecimento, não tinham material. Então, o que se tinha era muito pouco e de má qualidade.
Então, qual a consequência disso? Então, nós tínhamos aí uma falta de preservação, na verdade era só extração. Então as pessoas tinha ali uma cárie ou uma fratura no dente ou alguma coisa, algum acidente, não tentava se recuperar aquele elemento, na verdade era simplesmente fazer ali a extração do dente. Então por isso a gente tem essa chamada fase ali, né, de avulsão, que é realmente o movimento ali, né, de retirada do dente do alvéolo, né? E aí a gente tinha essa época que era só através dali, resolvia os problemas através da extração, que é justamente o que está aí no texto, no qual prevalecia a retirada do dente, né? Então a intenção dessa época, acontecia algum problema, se apresentasse algum problema o dente, tirava o dente. Problemas como cáries e outros motivos, como trincas, né? Ou quebras ali da parte toda da coroa do dente, tá? Ou toda a coroa mesmo. Então, qualquer situação que envolvesse alguma dor de dente, algum problema, cárie, né, fratura, o que se resolvia, a forma como se resolvia era simplesmente retirando o dente, né, fazendo a extração. No decorrer dessa etapa de avulsão, surgiu aí a necessidade da pesquisa de materiais capazes de fechar a cavidade produzida pela cárie ou fratura. Então, eles começaram ali, né, durante essa fase, considerada ali a fase de avulsão, que simplesmente resolviam o problema extraindo o dente, eles já, né, os dentistas, as pessoas envolvidas, né, em relação à saúde bucal, começaram a pensar, né, e fazer pesquisas e procurar ali materiais que tivessem propriedades suficientes para conseguir ali recuperar aquele dente, né, aquele elemento dentário. Então, quando tinha cárie ou uma fratura, a intenção era procurar algum material que fosse capaz de resolver o problema. Ao mesmo tempo que pudessem também resolver a capacidade, né, restaurar, devolver aí a capacidade mastigatória aos dentes. Então, tanto em questão de estética, como também firmeza, para que a pessoa conseguisse ali se alimentar, né, mastigar, e o elemento não quebrasse novamente. Então, restaurados numa perfeita harmonia, tá? A intenção era ter ali essa firmeza, né, e essa recuperação para a mastigação. Então, esses dentes eles eram restaurados numa perfeita harmonia. Então, entre ali, a intenção era ter essa harmonia entre o material que seria colocado no dente e o órgão dental, no caso, o elemento dentário, o dente mesmo, tá bom? Sabemos que os chineses, eles foram ali o primeiro povo a utilizar um material conhecido como pasta de prata. Então, quando se fala em restauração, a gente pode colocar os chineses ali como os primeiros, né, a começar a desenvolver algum material para restaurar essa função ali do dente. Por volta ali de meados do século VII, com a finalidade de preencher cavidades ou partes dos dentes deteriorados. Então, eles usavam essa pasta, né, pasta de prata, para preencher ali as cavidades ou tentar preservar, manter ali aqueles dentes que estavam que já estavam ali parcialmente destruídos, né, com coroa, fratura, essas coisas. Então, essa pasta, ela já era ali largamente empregada lá na Inglaterra, na França, como material obturador. Então já começaram a utilizar aquela pasta, né, que foi desenvolvida ali na China e estava tendo aí um bom resultado até então, de acordo com as limitações, lógico, né, do material, da biocompatibilidade. Entretanto, após aí a sua utilização, o material ele expandia-se em demasia, ele começou a se expandir. Então, o que acontecia? Quando você colocava o material no dente, ele não se mantinha ali naquele formato. Era como se ele aumentasse, né? Ele dilatasse ali. E se esse material ele faz essa expansão, a tendência é fraturar o elemento dentário. Então, isso não é bom. Tá bom? Por quê? Porque você não quer uma fratura no dente, você está tentando restaurar, você está tentando recuperar o elemento dentário, aí você coloca um material que vai causar dano futuramente.
causando aí, como eu falei, fraturas nos dentes em virtude de fatores de relação da expansão, né? Se você vai expandir, então você vai deixar frágil e pode acabar fraturando o dente. Hoje em dia, é de muita preocupação a relação de expansão, de contração dos materiais dentários. Então, quando se fala em material dentário, em relação aos procedimentos restauradores, a gente se preocupa, né? Eles se preocupam muito com essa questão da expansão, da contração desses materiais. Então, a intenção é que eles se mantenham ali naquela posição e nem contraiam, né? Nem diminuam, porque senão vai acabar gerando cavidades, e nem expandam, porque pode causar fratura. Então, como o caso daqueles ali que a gente utiliza, a gente tem como exemplo, também os materiais que são utilizados para fazer moldagem. Por quê? Porque se ele expande, né, ou se ele acaba contraindo muito, você não vai ter a réplica fiel, né? Quando você molda, você geralmente quer uma réplica fiel do que você está moldando. Se você tem um material que não tem aí uma estabilidade em relação à expansão e contração, as chances da tua moldagem, né, dar certo é muito menor se ele não tiver esse controle. O amálgama desenvolvido por Taveal continha uma pequena quantidade de mercúrio, tá? De mercúrio, e tinha também de ser aquecido a fim de que a prata ela pudesse dissolver a uma taxa compatível com a realização dos trabalhos de restauração, tá bom? Então, ali o profissional ele teria que derreter a prata, e tinha um pouco de mercúrio, para poder colocar ali naquele elemento. A fórmula de Taveal, ela ofereceu ali, naquela época, menos custo e maior facilidade de uso, tá? Em comparação com os materiais existentes, tais como o ouro. Então, eles utilizavam ouro para fazer restauração, então é muito caro. Quando se veio aí essa fórmula de amálgama do Taveal, eu não sei se pronuncia assim, mas acredito que é, tá, gente? Mas Taveal. Então, essa fórmula que ele fez, ela acabou sendo ali mais barata, né? Mais acessível. Entretanto, ela apresentou muitos problemas práticos, tá? Como, por exemplo, a tendência de se expandir. Então, ela acabava expandindo, o que podia ali ocasionar essas fraturas. Se expandir de forma significativa, ela se expandia bastante após o ajuste na cavidade dentária ou quando do reparo de uma coroa dental, tudo bem? Por causa desse problema, a fórmula ela foi abandonada e caiu em desuso aí na França. Por volta, né, de 1895, a mistura do amálgama dental ela passou por modificação mais uma vez, lá em 1895, tá? Eles começaram a manipular novamente o amálgama e tentar modificar ali aquela fórmula, com a finalidade de controlar justamente melhor a expansão do material e a contração. Lembrando que expandir, né, aumenta, né? Contração, ela vai diminuir. A partir dessa modificação, a fórmula básica ela permaneceu ali essencialmente a mesma, tá? Então, o início ali, a base da fórmula continuou, eles só fizeram modificações em relação a essas propriedades de contração e de expansão. Então, a fórmula é composta por uma liga que contém prata, mercúrio e estanho, podendo haver aí uma variação com o uso do zinco e do cobre, tá? Sem que haja comprometimento da sua função restauradora. Por volta dos anos de 1935, começaram ali as resinas acrílicas, elas começaram a ser utilizadas como base para pontes e dentaduras. Então, começaram a usar resina acrílica, né, para fazer base ali para algumas próteses, né? Por requererem ali a utilização de calor direto, né, para sua efetiva polimerização, só serviam para uso indireto. Então, elas não serviam para colocar diretamente no dente do paciente, porque precisava de um calor direto para poder fazer a polimerização, né, para realmente secar a resina. Então, não dava para colocar direto na boca do paciente. Tinha que fazer fora, ajustar e encaixar, por isso que era utilizada ali nas próteses. Mesmo assim, tentou-se
o emprego, né, nas restaurações com o uso de resinas acrílicas, tá bom? As resinas acrílicas, elas eram polimerizadas fora da boca, então fazia ali no formato, né? E aí polimerizava fora da boca, e aí cimentavam com utilização de cimento de fosfato de zinco em cavidades que eram propriamente ali, previamente preparadas pelo cirurgião dentista. Então, o cirurgião dentista preparava a cavidade, e aí eles faziam, né, ali o formato da cavidade com a resina acrílica e cimentavam com o cimento de fosfato de zinco. Então, era o que eles tinham ali, justamente para tentar ali uma questão estética. Para a elaboração desses trabalhos restauradores, fazia-se necessário o recurso das moldagens. Então o que acontecia? Ela era feita ali de uma forma, né, indireta, porque você tinha que moldar o paciente e depois colocar ali, fazer o formato daquela cavidade, né, que foi previamente preparada pelo dentista. Você ia ali fazer de acordo com aquele formato da cavidade, preencher com a resina acrílica, esperar, né, fazer a fotopolimerização, secar, e aí depois colocar lá na cavidade com o cimento ali de fosfato de zinco. Com o uso de materiais que nem sempre eram manuseados corretamente, né, porque as pessoas, os dentistas não tinham às vezes toda a técnica para saber ali lidar com esses materiais, ou que deixavam também a desejar como materiais de moldagem. Então, eles utilizavam materiais, às vezes não sabiam mexer, né, manipular o material de moldagem, ou então utilizavam um material que não era tão bom. Bem, sabemos que é de suma importância a obtenção de uma cópia fiel da cavidade onde se pretende trabalhar. Porque se você não consegue, né, fazer ali o formato, se você vai encaixar alguma peça, né, como ali de resina acrílica que era utilizada, e essa moldagem não saiu perfeita, logicamente que o formato da resina acrílica ela não vai ficar igual à cavidade. Então, consequentemente, ela não vai encaixar bem. Se ela não encaixa bem, ou vai ficar ali um espaço, que pode, né, acabar entrando alimento, ou ela pode ficar maior do que a cavidade, isso também vai trazer ali problemas, porque não vai encaixar. Então, assim, nem sempre se obtinha o perfeito tamanho ali dessas próteses, havendo a necessidade de ajuste dimensional ali desse trabalho. Então, eles acabavam tendo que acabar desgastando para poder encaixar perfeito ali, o que sempre ocasionava fraturas no cimento. Então, quando começava ali a fazer o desgaste compensatório, né, que é para poder ficar perfeito, para a mordida encaixar perfeitinha, acabava fraturando ali o cimento e acarretava em falhas nas restaurações, o que, se tem falhas, facilita ali para acúmulo de alimento, bactéria, e, consequentemente ali a gente vai ter cárie, tudo bem? Ainda relata que as restaurações que apresentavam ali o requisito de estética utilizavam um cimento de silicato que foi desenvolvido lá por volta dos anos de 1960, tá? Então, quando se falava, né, em dente anterior, que precisava ali de uma estética, um cuidado maior, era feito ali com esse cimento de silicato. Esses cimentos, eles foram desenvolvidos com a adição ali de ácidos orgânicos, tá? E com a finalidade de lhes conferir melhor propriedades para sua indicação, tá bom? Então, não só ter o mais próximo da estética, mas também para ter ali uma função, né, de fato. Esse feito levou ao desenvolvimento de um material restaurador. Material restaurador que agregava as características que se fizeram necessárias ao que hoje a gente conhece. Então, a partir desse cimento, né, hoje a gente tem aí um material muito importante. Então, através ali do pó do cimento de silicato, com pequena modificação, e o ácido poliacrílico líquido, fizeram ali a mistura. Entretanto, com esses materiais apresentam aí facilidade de desgaste e baixa resistência. Então, eles não eram tão resistentes e desgastavam com facilidade. São indicados apenas para as cavidades, para pequenas cavidades, né? Quando era pequenininho ali a cavidade. Por volta dos anos de 1970, com o advento das resinas acrílicas e na tentativa de solucionar os problemas com o seu uso, adicionou-se aí uma carga inorgânica e passou a chamar de resina
composta. Então, a partir do momento, né, que eles colocaram ali aquela carga inorgânica, mudou o componente e passou a ser chamado de resina composta, representando a grande evolução em termos de materiais restauradores. Então, hoje a gente tem aí, né, resinas muito boas no mercado, lógico que de acordo aí com sua função, em relação, né, de realmente ali de carga, de receber carga mastigatória, de não manchar, de não desgastar. Então, tudo isso a gente tem, né, no mercado hoje. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre ela, né, sobre a resina composta, que eu acredito que vocês já ouviram falar aí. Então, a gente tem inúmeras, a gente tem bastante marca, né, de resinas com cores diferentes, de acordo ali para tentar encaixar com a cor do dente do paciente. Nós temos aí com a função, né, resinas que são próprias para dentes anteriores, ali, né, resinas que dá para usar em todos os dentes. Então, a gente teve uma evolução bem grande em relação a esses materiais restauradores que são a resina composta. Foi então que chegou rapidamente as resinas autopolimerizáveis. Sem dúvida alguma, um passo importante ali da área de pesquisa do desenvolvimento das resinas, pois estendia aí a possibilidade do seu uso com material restaurador direto. Então, a gente restaurava ali direto no dente do paciente. Sempre que fala direto ou indireto, direto é porque é direto na boca, indireto você vai moldar e vai fazer ali o material fora e depois vai encaixar, tudo bem? Entretanto, essas resinas não corresponderam aí à expectativa da sua finalidade, essas resinas autopolimerizáveis. Elas não foram tão, né, assim, não atenderam aos requisitos esperados, tá? Elas não eram boas. Por exemplo, a resistência mecânica à abrasão durante o uso era baixa, então ela não tinha resistência mecânica, além também de não possuir estabilidade de cor, então ela manchava. Você fazia ali, ficava bonitinho, o paciente se alimentava e já manchava a resina, ela não ficava com a cor desejada, com a parte estética, né? Outros problemas constatados foram a contração de polimerização. Então, quando se fazia polimerização, ela contraía. Então, isso não é bom, vocês já sabem. Por quê? Porque aí não faz ali, não fica de acordo com a cavidade. Então, a gente precisa vedar. Quando a gente restaura, a gente precisa ficar perfeito, tá? Precisa ter um encaixe perfeito ali, tudo perfeitinho para que não fique, né, cavidade, para que não entre alimento, para que não dê sensibilidade com água, essas coisas. Então, essa resina, a princípio, ela não era ali, não veio como esperada, não foi tão boa. Que se encontrava ali em níveis altos, essa questão, né, da contração. E também o coeficiente de expansão térmica. Então, com relação ao quente e frio, ela tinha ali essa questão da expansão, né, ela fazia, muito diferente do dente remanescente. Então, ela acabava deixando até uma sensibilidade nos dentes. Atualmente, esses materiais restauradores, com suas devidas modificações, eles se encontram em utilização ali na área da odontologia. Então, a gente utiliza, né, muitos materiais, a gente tem no mercado uma variedade aí de materiais restauradores. A partir do momento em que se chegou aos compósitos atuais, né, quando eles conseguiram manipular, fazer uma fórmula que realmente fosse satisfatória, mediante aí esses avanços tecnológicos, esses produtos passaram a necessitar de uma fonte de luz halógena para que ocorresse ali a polimerização. Então, a gente tem aí hoje o uso do fotopolimerizador, né, para alguns produtos restauradores que são necessários. É necessário aí fazer essa fotopolimerização para que esse produto ele seque. São compostos ali, né, por micropartículas e seu princípio de uso é basicamente a técnica de condicionamento ácido. Então, a gente faz ali lava, faz a aplicação do ácido, a 37%, depois aí faz a utilização do adesivo, seca com fotopolimerizador e aí faz toda a restauração. Isso depois que já, né, retirou cárie, que já preparou a cavidade. A técnica de condicionamento ácido que lhe confere ali um trabalho final de ótima
qualidade, tá bom? Entretanto, cabe lembrar que uma das maiores preocupações com a utilização desses materiais é a taxa de contração, né, de polimerização. Então, vocês estão percebendo que desde o início aí a preocupação com relação a se manter a forma que foi feita ali do material é muito importante. Por quê? Porque se a gente tem um material que ele contrai, você colocou ali na cavidade, imagina um buraquinho que você tampou. Quando você tampou, a tampa ela saiu do lugar, ficou um espacinho, um buraquinho. Então, se ficar ali, vai dar sensibilidade, né? O paciente vai sentir dor, vai acumular, né, resto de comida, bactéria, vai formular biofilme, depois ali vai ter uma cárie ali que com certeza vai ter uma evolução mais rápida, porque já vai estar ali em dentina. E isso só vai trazer prejuízos para o paciente, tá bom? Então, realmente, a preocupação com esses materiais em relação à contração, à expansão, é muito importante, tá? Então, os primeiros materiais restauradores. Como parte da área odontológica, a restauração ela pode ser tida como a recuperação de uma pequena parte do órgão dental ou mesmo ali da sua totalidade. Entretanto, há um campo específico para a área que se destina à reposição ali de uma região grande do órgão dental, tá? Então, que área é essa? Estamos nos referindo à prótese dentária. Então, quando se fala, né, de uma perda muito grande de uma parte do dente, já vai para a questão da prótese, por tratar-se de uma confecção de grandes regiões na cavidade oral, ou ali de vários elementos dentários, ou de uma grande parte também, né, de um elemento dentário. Quando tem uma fratura ou um desgaste muito grande por causa da cárie. Todavia, não foram ali encontradas em túmulos egípcios, né, quando se pensa na história, evidências de trabalho com restaurações executadas em dentes. Então, a gente não tinha ali restauração de dente, quando se fala na questão dos túmulos egípcios e na história aí da odontologia. Mas ficou provado que a prática do que hoje nós chamamos de implante, né, que é repor ali o dente, já era executado pelos egípcios. Então, lá naquela época, eles já tinham essa intenção de preservação ou de tentar manter ali o elemento na boca, de recuperação, né? As ausências dentárias, elas eram supridas com a colocação de dentes feitos ali em marfim ou mesmo dentes de humanos, tá? Que eles pegavam e davam um jeito de colar, com a finalidade de preparar essa perda dental, tá? De reparar ali a perda dental. Desse modo, a história relata que os reparos em dentes humanos, desde os tempos antigos até cerca ali do século XVIII, elas eram realizadas com a utilização de uma grande variedade de materiais. Então, a gente já tem, olha que interessante, nós já temos relatos de tentativa de preservação ou tentar recuperar ali de alguma forma aquela função ou até mesmo a estética, lá da época do Egito Antigo. Então, eles já tinham aquela intenção, já tinham essa preocupação. E eles utilizavam ali o que eles tinham em mão, né? O que eles podiam. Inventavam ali da forma que... Entre os quais a gente pode dizer rocha, marfim, realmente utilizar mesmo os próprios dentes, dentes humanos. Eles utilizavam resinas vegetais, cortiça, goma e folhas metálicas, estanho e chumbo. O procedimento restaurador, ele faz referência à restauração dental, tá? É quando você restaura realmente, quando você devolve a função, ou dentística restauradora, tá bom? Então, quando se fala em restauração do dente, do elemento dentário, a gente fala de dentística restauradora. A área da odontologia, essa área de dentística restauradora, ela engloba as restaurações para tratar cáries ou traumas, né, para recuperar ali a função e também a estética.
Basicamente, restauração ou obturação, como eu falei para vocês, né, que a maioria conhece, é a reconstrução ali do dente. A gente vai reconstruir o elemento dentário, em que são ali utilizados materiais como resinas compostas, que possuem ali coloração idêntica do dente. Então, a gente tem uma infinidade ali de cores para restaurar, porque vocês sabem aí, acredito que percebam, que os dentes das pessoas não têm a mesma coloração. Então, essas resinas, esse material, eles têm ali uma matiz, né, de cores. A gente tem várias cores, que é justamente para deixar ali ou idêntico ou o mais próximo possível. A gente quer deixar igual, né, a cor do dente, para que não tenha ali nenhuma percepção, para que a pessoa não perceba que aquele dente já foi fraturado, ele foi restaurado. Então, a intenção é manter ali, restaurar realmente a função do dente, que ele tenha ali as propriedades mecânicas para aguentar cargas mastigatórias, questão de sensibilidade e também para que devolva a estética para o dente do paciente. Aí a gente tem também o amálgama, né? Que vocês viram que o amálgama ele já está na história desse processo de restauração do dente. Gente, coloque na cabecinha de vocês. Eu estou falando bastante coisa assim, muito termos técnicos, mas vocês precisam entender que eu estou falando de restaurar, tá? O que vocês conhecem, obturar. Quando se tem cárie, que você vai lá, né, ao dentista, procura um consultório, e aí vai remover a cárie, ou fraturou o dente por algum motivo, aconteceu alguma coisa e vai ali restaurar aquele dente. Então, a gente vai devolver a função e, quando se fala de determinado material, como por exemplo a resina composta, a estética também, tudo bem? A gente também tem essa questão do amálgama, como já foi visto, que é de cor prateada. Então, a questão da estética não é tão interessante com ele. Ele não devolve essa parte estética. Outros compósitos que atendem às necessidades ali de restaurações e reparos. Geralmente eles são utilizados ali em dentes posteriores, quando são, né? Porque realmente o amálgama ele está em desuso, né? Até porque a maioria dos pacientes não querem, né? E tem essa questão aí que vocês vão ver mais pra frente sobre os compostos dele, né? O procedimento restaurador, ele faz referência à restauração dental ou dentística restauradora, tá bom? Outro modo de nos referirmos à restauração é dizer que ela é um tratamento indicado para acabar com a cárie e com a dor do dente, na maioria dos casos. Só que a gente não pode dizer que ela vai, de fato, acabar. Ela vai acabar com aquela que está ali, mas não vai impedir, tá, de que esse dente ele tenha novamente cárie. Então, sempre que você vai restaurar um dente, o paciente ele tem que ter consciência que vai resolver o problema ali, mas que se ele não mudar os hábitos de higiene dele, pode acontecer de ter cárie novamente, tá bom? E tem sempre que ter o acompanhamento, né, com o cirurgião dentista para saber se está tudo ok ali. E, consequentemente, quando você vai remover a cárie, muitas vezes, principalmente se a cárie já estiver, né, em dentina ou uma fratura em dentina, quando você restaura, você vai preservar ali, vai recuperar, vai fazer uma camada de proteção e aí vai diminuir a dor do dente, sim. Para a preparação clínica da área, cabem procedimentos preventivos de segurança, tá? Então, quando a gente vai fazer ali, remover a cárie, né, ou preparar a área que vai ser a cavidade ali para ser restaurada, nós precisamos fazer ali uma preparação para que não tenha contato com bactéria, para que fique limpo, seco, porque esses materiais restauradores, a maioria precisa estar seco para poder ter ali a adesão ao dente. Então, se tiver úmido, se tiver, né, molhado com saliva, ele não vai aderir, não vai ser efetivo. Então, por isso a gente utiliza aí, como por exemplo, o isolamento da região por intermédio ali de materiais apropriados para essa finalidade. Então, a gente acaba isolando o elemento que a gente está trabalhando para que não tenha contato com saliva, fique ele só à vista ali. Esses isolamentos, eles podem ser apresentados de dois tipos. A gente pode ter aí o isolamento absoluto,
que a gente vai, né, fechar toda ali a boca através de alguns materiais, e o isolamento relativo. O isolamento absoluto, ele tem indicação sempre que possível. Então, sempre que você, né, que o profissional puder utilizar o isolamento absoluto, é o ideal. Porque aí você vai ter um campo operatório limpo, né, de melhor visão. Então, sempre aí o ideal vai ser o isolamento absoluto. Na maioria das vezes, o que a gente tem na prática são profissionais utilizando mais para quando vai fazer tratamento endodôntico, mas o ideal, o correto, é fazer o isolamento absoluto na maioria dos procedimentos, tá bom? Antes ali, né, dos procedimentos operatórios na área, principalmente quando se fala em área de dentística. Para um correto isolamento absoluto, deve-se utilizar os seguintes materiais. A gente pode utilizar lençol ou dique de borracha, tá? Que é um materialzinho que ele estica, parece como se fosse um balão, só que um quadradinho aberto. E aí você vai encaixar ali no dente, né? E vai ficar só aquele dente visível. O perfurador de borracha, do dique, que é pra gente perfurar ali onde vai passar o dente. O arco, né? Que vai segurar ali aquele lençol de borracha. Grampos para segurar no dente. E a pinça porta-grampo. O isolamento, agora falando já o isolamento absoluto, que vai ficar só o dentinho ali que vai ser trabalhado, ou os dentes, né, a região ali que vai ser trabalhada. O resto vai ficar isolado, tá bom, gente? Para não ter justamente contato com saliva. Quando se trata do isolamento relativo, né, que ele deve ser utilizado só quando não tiver ali condições mesmo para usar o isolamento absoluto, quando se fala em restaurações definitivas diretas, tá? Então, mas o que acontece? Na prática ali, na prática real, na maioria das vezes, os cirurgiões dentistas, os profissionais, eles acabam utilizando mais do isolamento relativo, acredito que por causa do tempo, vamos dizer assim. Mas o correto é sempre utilizar o isolamento absoluto. Se não tiver como, se não tiver possibilidade, aí você utiliza o isolamento relativo. Como que é feito o isolamento relativo? A gente utiliza ali rolete de algodão, gaze, o sugador tem que estar ali, né? O sugador descartável direto, que é justamente para não deixar acumular saliva, pinça clínica, sonda exploradora e o espelho bucal. Então é assim que a gente utiliza, faz aí o isolamento relativo. Simplesmente colocar ali, né, o algodão, a gaze e deixar só o dentinho para fora e fazer com que não tenha saliva naquela região que está sendo trabalhada. Então, vou falar para vocês um pouquinho de um breve relato da inserção de materiais restauradores. Há muitos fatores clínicos e técnicos que interferem na oclusão dentária ali dos indivíduos. Então, quando você fala em oclusão, é pensar no seguinte, pensar ali nessa carga mastigatória. Quando você fecha a boca, quando você fecha ali, encosta um dente no outro, você está ocluindo, tá? E aí a gente tem fatores que podem interferir nessa oclusão. E essa oclusão, ela tem que ter um encaixe perfeito para que você tenha ali uma saúde, né, da região ali de ATM e que tudo se encaixe perfeitamente. Em primeiro lugar, nós podemos citar a terminologia que trata da área responsável pelo funcionamento de todo o sistema, que são as estruturas do sistema estomatognático. Então, essa região, né, de osso, muscular, que envolve ali nessa região de cabeça aqui. E quando se fala do sistema estomatognático, a gente está falando de funções como fala, alimentação, respiração, deglutição, tudo isso envolve esse sistema. E se você não tem uma oclusão ideal, vai afetar com certeza. A inserção dos materiais restauradores está pela maneira na qual o profissional, após a sua manipulação, leva até a cavidade bucal, depositando sobre a região a ser restaurada, tá? Então, a gente, quando vai restaurar, leva o material até a região e vai moldando ali, né? Vai fazendo a anatomia dentária para recuperar aquela região. O momento da inserção dos materiais restauradores tem a ver com o tipo de material, né, que vai ser utilizado. Então, vai depender do material para você inserir ali
da forma correta, vai depender de qual é a propriedade do material, como que ele deve ser inserido na região. No nosso caso, nos referimos aos produtos mais utilizados no meio odontológico nos tempos atuais. Ponto que devemos levar em consideração é a escolha da cor, né, do material que será empregado na restauração. Então tem que ser uma cor geralmente compatível com o dente. Esse ponto se acha diretamente relacionado ali à estética, como eu falei para vocês. Hoje todos querem aí, você quer manter ali uma estética, você quer seus dentes todos brancos, né? Ali é o ideal. Hoje está se preocupando até mais com a estética do que com a função. Então, quando se fala no Brasil, realmente a gente tem essa preocupação bastante aí, a odontologia se voltando bastante para a questão estética. E aí, para vocês entenderem um pouquinho mais, vocês precisam compreender que essa questão de que quando se fala em procedimento restaurador, nós vamos devolver, né, a função e recuperar também a estética. Então, quando eu mostrei para vocês alguns materiais que são utilizados até hoje, como a amálgama, como a resina e a evolução, né, desses materiais. Vocês viram que desde muito antes já tinha ali uma preocupação grande com relação aos materiais que seriam utilizados e também com a devolução ou de função ou de estética. O que vocês precisam entender, né, como futuros profissionais, que vocês precisam orientar os pacientes a respeito da função. Então, quando a gente fala de dente, quando a gente fala de saúde bucal, as pessoas elas tendem a não se dar ali, não ter preocupação, principalmente quando não afeta essa questão da estética. E nós precisamos orientá-las que os dentes não são apenas estética. Eles fazem parte aí de um sistema muito importante que eu falei para vocês, que é o sistema estomatognático. A gente tem a nossa ATM, tudo no nosso corpo tem função. Se você perde, você não quer perder um dedo, né? Você não quer perder uma perna, um braço. Então, da mesma forma, você não deve querer perder um dente. Por quê? Porque esse dente ele tem função. Se ele está ali, se ele foi feito, se ele está na boca, é porque ele tem função. Tá? E outra, a saúde bucal ela não se resume aos dentes, né? Como vocês viram, mas uma coisa interfere na outra. Então, o que a gente geralmente escuta em consultório são pacientes falando assim, pode tirar porque é o dente de trás, não é? Ou então, pode tirar porque é um dente de leite. Não quero restaurar, não quero recuperar esse dente, eu quero tirar para que eu nunca mais sinta dor. Então, as pessoas elas falam muito isso. E nosso trabalho, né, como profissionais da odontologia, da área da saúde bucal, é fazer com que esse pensamento, esse conceito, ele mude. Então, a gente precisa realmente colocar na cabeça do paciente que a saúde bucal ela tem tanta importância quanto qualquer outra parte ali do nosso corpo, né, quanto qualquer outra área da saúde. Então, tirar esse conceito de que tem que tirar o dente, que de cariou tem que tirar o dente. Não, a gente precisa mudar os hábitos, nós precisamos conscientizar os pacientes que a cárie, ela acontece aí, ela tá aí por causa dos hábitos, da falta de higiene, né, da falta de atenção com a saúde, da falta, né, de procurar o profissional de saúde. Então, o que a gente tem de experiência, o que a gente tem de relato no nosso dia a dia de trabalho? Nós temos pacientes que só realmente procuram um profissional de saúde da odontologia quando ele já está morrendo de dor de dente, ou então quando já está incomodando, ou então quando é uma parte estética, né, que pode interferir ali, pode prejudicar de alguma forma ali, ou até mesmo em relações sociais, ou arrumar um emprego, essas coisas. Aí você vê uma preocupação. Agora, quando é um elemento que não vai interferir nessa questão estética, o que você vê? Você vê um paciente que ele só quer se livrar, que ele não tem intenção nenhuma de tentar preservar. E hoje, como vocês viram, com o avanço da tecnologia, dos estudos, das fórmulas, né, desses materiais restauradores, nós tivemos aí uma evolução muito grande e a gente tem opções, então a gente não precisa ficar atrelado àquela época que era considerada ali a época, né, da avulsão. Então a gente não precisa, é ridículo pensar
que em pleno século XXI a gente está aí se limitando a uma época que não tinha recurso, em que realmente o único recurso era a extração. Hoje a gente tem inúmeros aí, a gente tem técnicas, a gente tem materiais com função, materiais bons que tanto restauram a função quanto a estética. E a gente precisa conscientizar o paciente a respeito disso. Então, vocês precisam também se conscientizar. Porque muitas vezes, lógico que eu sei que nossa criação, a nossa cultura, a cultura do brasileiro, a gente tem, um país edêntulo, né? Então, a cultura realmente que ainda ficou naquela época da avulsão, de que sentiu dor, vai tirar o dente, ou de que cariou, vai tirar o dente. Às vezes nem tá doendo, mas quer tirar para não doer. Então, o que a gente escuta do paciente é isso, a realidade é essa, e a gente tem um trabalho muito grande, bem difícil, na verdade, mas que é a nossa batalha diária, que precisa ser feito. Então, quando eu falo de odontologia, a gente não se limita à parte clínica. Então, na saúde em geral, sempre que se pensa em saúde, a gente pensa aí em preservação, né, da saúde, promoção e prevenção. Então, o principal que a gente tem, que eu posso dizer que a gente tem na odontologia, é essa parte, é orientar o paciente, é fazer educação em saúde, promoção em saúde, é ver realmente mudanças nos hábitos do paciente, na conscientização, do entendimento. Então, às vezes falta isso, falta chegar com o paciente, conversar, explicar. Não é fácil, alguns não vão querer, alguns vão achar que é isso, que é aquilo e acabou. Mas é a nossa luta diária, como eu falei. Então, vocês precisam entender, né? Professora, a senhora falou sobre isso, um assunto que talvez... eu não entendi muito bem, mas é muito fácil de entender. É um processo, né? Vocês precisam compreender que a gente tem aí, desde muito tempo, uma intenção de recuperação do dente, né, de preservação do dente, para que ele não seja ali extraído, né, para que não tenha essa perda dentária. E aí foi com toda essa preocupação se desenvolvendo materiais, métodos, formas para que se tenha essa preservação do dente, né, para que a gente consiga manter o elemento dentário na boca. Ah, mas só manter de qualquer jeito? Não, manter com função e hoje com estética. Então a gente tem essa intenção, a gente tem esses meios, e nossa batalha justamente é fazer com que o paciente entenda isso, que ele precisa manter aquele dente na boca, que mesmo que seja um dente de trás, lá atrás, né, como eles falam, ali é um dente e tem função, e é importante, e tem como cuidar, né, para que esse elemento ele continue ali na boca do paciente. Então, vocês precisam compreender isso para que vocês consigam passar para os pacientes de vocês. Então, recapitulando, a gente teve aí uma época, né, em que a solução, infelizmente, era apenas extração, porque o que se tinha de materiais restauradores era grotesco. Na verdade, não se tinham técnicas, não se tinham materiais, né, suficientes, materiais bons para que fizesse ali a restauração. Com a evolução, com essa preocupação de manter os elementos dentários na boca, da função, de manter todo esse funcionamento do sistema estomatognático, de manter todo o funcionamento, né, da articulação temporomandibular, da tua oclusão, porque quando você tira um dente, gente, muda tudo. Eu falei para vocês que a parte da oclusão, a gente tem um encaixe perfeito. Esse encaixe ele é muito importante. Quando você tira um elemento dentário ali, esse encaixe ele não vai ser mais perfeito. O teu organismo ele vai tentar se adaptar àquela falta do dente, e aquilo ali vai acarretar um monte de problemas. Eu posso dizer para vocês aí, cefaleia crônica, que é a dor de cabeça, a pessoa às vezes fica com uma dor de cabeça ali por muito tempo e ela não sabe o porquê, e é por causa ali da falta de um elemento dentário. Quando você perde um dente, os outros eles vão tentando, eles vão se movimentando ali, né, numa tentativa de ter esse encaixe, e vai ocasionando aí perda óssea, exposição ali de raiz, né? E inúmeros problemas que podem acontecer. Da mesma forma, a gente pode preservar, a gente pode restaurar dentes descidos, né, que são os dentinhos de leite, que é muito importante também. As pessoas falam muito que não, é dente de leite, pode tirar. Gente, tirem esse conceito da cabeça de vocês, tá? Vocês são profissionais aí, futuros profissionais da odontologia, vocês jamais podem pensar assim. Tudo, lembra que eu falei? Tudo no nosso corpo é importante. Se tá aí, é porque é importante. E aí,
os dentinhos de leite também. Então, eles têm aí toda uma função, né, que precisa ali ser mantido, ele tem uma cronologia de erupção, né, de quando ele vai cair, e ele precisa seguir essa cronologia. Se você tira um dente de leite muito tempo antes do esperado, o dente permanente ou ele não pode erupcionar, ou ele vai erupcionar ali, né, de uma forma incorreta, que é o pessoal que chama de, né, de dentinho entramelado, tortinho, ou, no caso, apinhado, né, que a gente fala, entre inúmeros problemas que podem aí acarretar a perda de um alimento antes do tempo, no caso de leite. E aí, do permanente, né, não vou nem mais falar porque a gente já conversou bastante. Então, compreendam que a restauração ela é muito importante, a parte da dentística restauradora. Então, tirem da boquinha de vocês aí, do pensamento de vocês, a obturação, né? Coloque restauração. Lembra quando você vai restaurar, vai tirar ali a cárie, ou vai reconstruir um dentinho que foi quebrado, é restauração, tá bom? Aí, quando for com o paciente, a gente fala obturação para ele entender. Mas entre vocês, entre o dentista e o técnico de saúde bucal, vai se falar ali restauração, tudo bem? Então, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí todo o conteúdo ministrado. Se dediquem a essa disciplina, estudem bastante, porque é muito importante aí para o futuro profissional de vocês. Então, vou ficando por aqui. Um beijão, tchau, tchau.